Que a doce, suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver nesta noite de tanta alegria, onde todos nós, ao voltarmos no túnel do tempo, relembrando aquelas primeiras reuniões em torno do cristianismo redivivo, relembramos que naquelas catacumbas, onde os discípulos se reuniam em torno dos pergaminhos para relembrar a mensagem da Boa Nova, conta-nos que as crianças ficavam ao lado, ouvindo aquela mensagem, e também os hinos eram ensinados àquelas crianças. E hoje coube ao Espiritismo nos ter a grande oportunidade de resgatar o cristianismo primitivo. E quando nós lemos Paulo e Estevão, todos nós ficamos emocionados por percebermos a mudança que o Evangelho naquele momento estava inspirando para todos nós. E agradecidos ao Pai Celestial, aqui nos encontramos nesta casa abençoada que nos acolhe sob os eflúvios do pensamento amoroso da equipe espiritual que a rege, para podermos conversar um pouco, para podermos tentar compreender um pouco melhor o papel pela qual cada um de nós devemos desempenhar aqui na Terra. Porque sabemos que o mundo que nós vivemos é um mundo ainda primitivo. Allan Kardec, na segunda revista que ele publicou, porque publicou ao longo de 11 anos, ele vem nos relatar sobre alguns planetas que se encontram mais ou menos alinhados ao planeta Terra. Nós vamos perceber que a grande maioria desses planetas se encontram mais avançados do que nós. Somos sabedores também, principalmente através da obra de Chico Xavier, A Caminho da Luz, que o planeta Terra teve como primeiros habitantes aqueles nossos irmãos que vieram da região de Colcheira, especificamente do lugar chamado Capela, aonde inteligência sublimada, que alcançaram uma evolução intelectual, mas não avançaram no campo moral. Assim, nós poderíamos iniciar esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, a lei de amor, nos fazendo referir-se a uma passagem de Chico Xavier, que Emmanuel diz a ele que um homem é semelhante a um pássaro. E nós devemos desenvolver as duas asas, a asa da sabedoria e a asa da moralidade. Uma é diferente da outra. Tem pessoas que desenvolvem mais a área da moralidade, tem pessoas que desenvolvem mais a área da intelectualidade. E nós vamos começando a perceber, entre a obra de Allan Kardec, que nos traz todo esse bojo de conhecimento do mundo espiritual, logicamente sabemos que Allan Kardec nos disse algo que nós estávamos em condições de compreender naquele momento. Mas ele mesmo disse que ele estava abrindo um ponto do véu da espiritualidade, das coisas espirituais. E depois nós tivemos a grande oportunidade de termos em Chico Xavier, nas suas obras,
uma continuidade desse pensamento, dessas informações do mundo espiritual, para que nós pudéssemos entender o porquê nós somos convidados a nos modificar. Nós vamos iniciar o capítulo, e o capítulo se inicia dizendo que quando nós somos criados, nós vivemos num aspecto de uma situação chamada aonde nós temos a nossa condição animalesca. Agimos por impulso, agimos por instinto. Conforme nós vamos evoluindo na Terra, nós vamos então desenvolvendo os aspectos da intelectualidade, aonde nós percebemos que já vamos abandonando alguns aspectos que nós carregamos diante desse homem velho que nós ainda carregamos em nossa situação, em nosso comportamento. Jesus dizia para nós que deveríamos abandonar o mais rápido possível o homem velho para que o homem novo pudesse suscitar as nossas ações. O homem velho é a expressão daquela criatura que ainda detém o instinto, ainda capeado dos seus órgãos de condições animalescas, como o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa intolerância. E conforme nós vamos trabalhando, nós vamos então alcançando o homem novo, que é o homem que se intitula pelo amor, que consegue ter nas suas atitudes o amor na sua plenitude. Mas ele diz que depois que nós saímos do instinto, nós entramos numa segunda fase, mais avançado e corrompido. Mais ou menos a faixa que nós vivemos hoje. Há muitas pessoas que dizem assim: nós estamos vivendo um momento atípico, parece até que nós estamos regredindo. Ao estudarmos o Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe uma informação do mundo espiritual de que nós não regredimos. Se nós não regredimos, por que essa sensação de vermos os noticiários, os acontecimentos, e parece que o homem está regredindo? Então é importante que hoje, ao acompanharmos a obra espírita, nós conseguimos entender que a Terra se encontra no seu momento exato, no seu momento evolutivo, no seu momento aonde as oportunidades estão sendo concedidas. Em 1949, Dr. Bezerra de Menezes, através de uma mensagem pela psicografia de Chico Xavier, nos fala que a porta das reencarnações se encontram escancaradas. É hora de reencarnar todos os tipos de pessoas que conviveram na Terra e que, de uma certa maneira, se comprometeram com a Terra. Então, nós estamos vendo hoje esse aspecto. Mas, por outro lado, também, nós estamos vendo muitas criaturas trabalharem na senda do bem, na busca do seu autoaperfeiçoamento. Então, nós começamos a perceber que é momento de nós começarmos a ter olhos para ver, como havia sido um convite carinhoso de Jesus, e ouvidos para escutar, para entender. É interessante que quando nós nos adentramos nos conhecimentos bíblicos, nós vamos perceber que o que Jesus tinha que ter nos dito de mais sábio, ele fez em forma de parábola, em forma de simbologia. Porque sabia ele, conhecendo as nossas almas, que parecia coisa tão simples que o homem não conseguiria modificar. Como uma das suas frases: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que verdade é essa que nós que aqui estamos, diante da mesma doutrina, se formos perguntados sobre um determinado assunto, cada um de nós ainda temos uma visão.
Cada um de nós ainda temos uma forma de pensar. Cada um de nós ainda temos um ânimo. Por que isso acontece? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, aonde cada um de nós nos encontramos numa faixa evolutiva. Lembro-me de uma passagem de Chico Xavier que nos faz relembrar o processo evolutivo do homem na Terra. Encontrava-se ele no Rio de Janeiro, estava ele na Federação Espírita Brasileira, quando terminou as atividades, eles iam saindo pela rua e passaram de frente a uma praça pública. Do outro lado havia um gari que todos conheciam. Era um homem muito alegre, muito simpático, era um senhor que irradiava uma alegria muito grande. E o Chico então pediu licença para aqueles companheiros que estavam ali do outro lado da rua com ele, porque ele queria cumprimentar aquele que chamava ser o seu amigo. As pessoas ficaram intrigadas porque o Chico ia pouco para o Rio de Janeiro. Eles não sabiam que o Chico tinha amigos no Rio de Janeiro. Passou a rua, cumprimentou aquele homem, abraçaram, conversaram algum tempo. E ali então se despediram. E quando ele retornou, os amigos muito curiosos perguntou: Chico, nós não sabíamos que você tem amigo no Rio de Janeiro. Quem que é esse amigo? E o Chico então revela uma coisa muito interessante. Se vocês soubessem quem é esse homem, vocês todos os dias beijariam seus pés. Ele faz toda a vibração, ilumina todo esse quarteirão com as suas vibrações. É interessante que nós vivemos com pessoas assim ao nosso lado e muitas vezes nós não conseguimos sequer despertar essa grandeza, essa conotação. Porque a lei divina, ela traz a oportunidade, através do véu do esquecimento, de termos as nossas oportunidades no campo da evolução. Recentemente, tivemos no Brasil algo que sensibilizou nós, as criaturas humanas. Exatamente aquele incêndio em Santa Maria, naquela boate Kiss. Pelo número de jovens que desencarnaram. E é interessante que uma situação dessa, diante do Evangelho, todos nós somos convidados a verificarmos se nós estamos verdadeiramente compreendendo o Evangelho do Cristo. Porque quando nós, ao assistirmos os noticiários, nós começamos a perceber que os mais afoitos estavam pedindo quase que a pena de morte, a legalização da pena de morte. Sempre que há algum incidente, ela vem à tona. Então as pessoas estavam diante desse quadro, pedindo a pena de morte. E nós, os espíritas, é uma grande oportunidade fazermos uma reflexão sobre esta questão da lei do amor. Como é que nós nos posicionamos diante de um fator desse, conhecendo a doutrina que nós passamos a conhecer? Eu gostaria de fazer uma pequena pausa para relembrar que nesse mesmo capítulo nós vamos encontrar um item que diz assim, que quando Jesus passou pela terra, fez a estremecê-la, pois pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. E coube a doutrina espírita pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. Se nós somos reencarnacionistas, se nós estamos tentando compreender a lei do amor, como é que deva ser o nosso comportamento perante um quadro dessa natureza? Sabemos, ao estudar no Livro dos Espíritos, o capítulo dos desencarnes, um capítulo especial que nos fala da desencarnação coletiva. Como, quando aconteceu, por volta de 70, 72, o incêndio do Joelma, foi no Andraus, um pouco antes, né? E um circo em Niterói, no Rio de Janeiro, que foi o que mais matou pessoas, mais de 600. Mas
Esse incêndio em São Paulo, que matou 180 pessoas, teve algo muito interessante. Vamos perguntar a Chico Xavier, já que Chico Xavier trouxe um livro, Somos Seis, que relata uma série de mensagens desses que desencarnaram naquele incidente e vieram contar com pormenores, né, o porquê que eles haviam sido desencarnados, qual a forma espiritual. E aí nós começamos a perceber nos noticiários, usando a inteligência. Nós, os espíritas, somos conclamados a sermos filósofos. Relembremos que a nossa primeira obra da codificação kardeciana, ela se faz pelo Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos trata exatamente das questões filosóficas da doutrina espírita, ou filosófica da vida. Porque o que quer dizer filosofia? A arte de pensar, de analisar, de meditar. Então nós temos que usar o nosso pensamento, o nosso cérebro, para podermos ver aonde é que nós poderemos contribuir com todo esse momento que a Terra vive. Então nós vamos, nessa mensagem de Chico, ele diz assim, que todos aqueles irmãos que desencarnaram naquele incêndio do Joelma, todos eles estavam aglutinados em compromissos nas cruzadas. As cruzadas, quando nós vamos estudar a história, nós vamos encontrar no século XI. Então vejamos, vamos fazer aqui apenas algumas conotações importantes do homem na Terra. Vamos colocar apenas do Cristo para cá, do calendário novo, iniciando no zero e marcando hoje 2013 anos. Nós temos 200 a 300 anos de perseguições cruéis aos cristãos. Um pouco mais à frente, no século XI e XII, nós tivemos as cruzadas, as chamadas famosas Guerra Santa, onde os muçulmanos contra os católicos disputavam. Tínhamos como prioridade colocar as crianças como se fosse um escudo vivo para defender os soldados. O tempo foi se passando, nós tivemos no século XV as Inquisições. Sem contar que desde a época do Cristo nós temos a escravidão, que é algo que sempre marcou a humanidade. Fora disso, nós tivemos, só no século passado, 2 guerras mundiais. A primeira e a segunda. O mais interessante é que a segunda foi uma das mais cruéis, aonde se criaram aqueles lugares específicos que se apertava um botão e as pessoas acabavam desencarnando asfixiadas. É interessante que o médico de Santa Maria, ao dar uma entrevista na condição de médico, e ele totalmente transtornado pelo que ele viu, perguntaram a ele: você diz que isso se assemelha ao quê? Ele diz: Holocausto. Cenas do Holocausto. Então nós ficamos aqui na condição de procurarmos vítimas, responsáveis, pessoas que devam pagar por alguma coisa, não entrando no mérito das responsabilidades. Mas fato é que a pergunta que nós devemos hoje termos dentro das casas espíritas, na condição de procurarmos reaver o cristianismo redivivo, nós fazemos a pergunta, diante daquele quadro, como é que nós nos comportamos? Então, como deva ser o comportamento que Jesus nos ensinou? Então, nós, ao sentar na cadeira ou no nosso sofá, vemos aquele quadro, como é que nós vamos nos comportar?
Então, o comportamento do Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo, a oração. Então, a oração pelos algozes, pelos que cometeram os seus enganos, seus erros, e por aqueles que partiram para o mundo espiritual. Nós vamos encontrar, pela lábia mediúnica de Chico Xavier, do espírito de André Luiz, nosso lar. E aqui quem lê o nosso lar vai se lembrar que num determinado momento todos param porque haveria uma mensagem de suma importância. A Terra passaria por um momento delicado e que eles deveriam ter muita prece, muita oração, porque estava se iniciando a Segunda Guerra Mundial. E somente a prece poderia auxiliar as equipes socorristas. Então hoje, quando nós começamos a ler essas obras, nós começamos a entender que aquilo que nós chamamos de ser vítima, nós esquecemos o trabalho fantástico da equipe espiritual que está socorrendo aquela equipe que vai desencarnar dentro de um processo coletivo. E nós temos que ter o posicionamento da prece para auxiliar esses espíritos a poderem chegar no mundo espiritual. São dívidas, são quitações que estão fazendo. Então hoje o Espiritismo vem nos mostrar o nosso comportamento. Porque nós começamos a perceber de que nós hoje começamos a participar do movimento espírita e nós começamos a buscar Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Chico Xavier dizendo que a doutrina espírita é a doutrina do livro, porque sem conhecimento nós não vamos sair da ignorância. E nós, hoje, estamos mais ou menos meio acomodados na condição dos espíritas. Porque nós vamos passando a frequentar a casa espírita, ouvirmos o Evangelho, tomarmos o nosso passe, mas precisa alguma coisa a mais. Nós precisamos tentar compreender o porquê nós estamos aqui. Qual é o papel que verdadeiramente Jesus espera de cada um de nós. Quando nós vemos Paulo e Estevão, que nós vemos a transformação dos cristãos, que naquela época é necessário que se fizesse, que eles desencarnassem nas arenas para poderem encontrar a vida eterna. Hoje, diante da terceira revelação, que é a doutrina espírita, nós somos convidados a vivermos pela causa. E viver pela causa, hoje, é muito difícil. Porque vivemos, principalmente hoje, no nosso querido Brasil, nas terras de Santa Cruz, uma verdadeira avalanche de corrupção, de todas as ordens. Nós temos o hábito de falar dos nossos políticos, mas fato é que nós vemos hoje um povo extremamente corrupto. Nós temos visto na televisão, hoje, fazendo uma semelhança das condições da corrupção. Então eu vou pegar uma simples área, a área da medicina. Então nós vamos ver lá as falhas da medicina, os jovens mal formados, os problemas que estão se acarretando cada vez maior. E por outro lado, nós vamos ver de que a maioria das vagas nas universidades e faculdades estão sendo vendidas. Então, se há pessoas que vendem, há quem compra. Então nós começamos a perceber que a corrupção se faz de toda ordem. Nós, por exemplo, é um exemplo simples, não é? Nós vamos numa loja, a primeira coisa que a pessoa nos pergunta, você quer comprar com nota ou sem nota? E nós ali, de uma forma muito descarada, dizemos, não, pode ser sem nota mesmo. E a pessoa fala, mas então eu te dou um desconto de tanto. Isso não é uma forma de corrupção? Nós não estamos lesando alguém, e aí nós sempre usamos aquela velha frase, não é? Mas todo mundo faz, o governo vai roubar mesmo, então eu não vou contribuir com isso, né?
nos faz lembrar Jesus. Quando Pedro, logicamente, queria que Jesus desse uma resposta dessa natureza, porque ele não aguentava mais chegar da pesca. E ali já estavam os homens do tributo, e ele tinha que pagar em peixe. E ele não aguentava mais isso. Então, ele perguntou: mestre, é justo que nós demos os tributos? E o que Jesus diz a ele? Você tem uma moeda aí? Tem, está aqui. De quem é essa esfinge? De César. Olha, então você dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, na verdade, nós hoje começamos a nos encontrar numa situação, eu digo, maravilhosa por um lado, porque nós nunca tivemos uma oportunidade tão abençoada quanto essa. Nós nunca tivemos uma oportunidade elucidativa como nós estamos tendo hoje. Nós nunca tivemos uma reencarnação dessa natureza, onde nós podemos usar o nosso próprio pensamento, fazer as nossas próprias escolhas. Mas, por outro lado, não podemos nos esquecer que existe um atavismo que nós carregamos do passado, que nós carregamos das religiões tradicionalistas e que nós temos dificuldade de as assimilar. Por isso que o Espiritismo é uma luz muito intensa. É uma luz que muitas vezes nos cega. É uma luz que nos faz um convite à modificação. Nós estávamos ontem no nosso grupo de estudo, que retornamos, porque os grupos de estudo lá em Itapira, na nossa casa, param em janeiro, e nós então fizemos ontem uma avaliação, porque depois das férias eles têm uma lição de casa, cada um tem que ler um livro, no mínimo, e depois quando volta eles têm que contar o que mais chamou a atenção daquele livro. E depois nós estávamos fazendo uma colocação que é importante dentro da psicologia moderna, nós começarmos a nos questionar com aquelas pessoas que estão mais perto de nós. Então eu fiz uma proposta a eles. Eu acho que essa proposta vale também para todos nós que aqui estamos, mas tem que ser uma proposta sincera, porque nós vamos, dessa pergunta que nós vamos fazer, nós vamos ter uma resposta. E nós sabemos que a resposta, ela pode ser algo que nós vamos ficarmos contentes, ou pode ter uma resposta que nós iremos ficar entristecidos. Então, o exemplo que a forma com que nós fizemos foi a seguinte maneira: a pessoa tem condições de avaliar se você se modificou um pouco, porque no livro Respostas da Vida, André Luiz nos fala que quando uma pessoa se adentra a uma casa espírita por mais de 2 vezes, ela nunca mais é a mesma pessoa. Ela já se modificou um pouco. Então nós temos que analisar se nós já tivemos uma modificação, porque a doutrina espírita nos traz um conhecimento muito grande. Então nós vamos chegar em casa, a esposa vai perguntar ao marido, o marido vai perguntar à esposa, ou vamos perguntar ao filho 3 coisas. Você acha que depois que eu comecei a participar do Espiritismo, eu me melhorei um pouco? Essa é a pergunta. Você vai se dar com 3 respostas. A primeira é que todos querem ouvir. Você sabe que você melhorou um pouco? Você está falando que você melhorou um pouco, você era meio ranzinza, você era meio disciplinado, você era assim, assim. Você sabe que você está um pouco melhor? Essa é a resposta que todos nós queremos ouvir. Mas tem a segunda, que ele diz assim: você sabe que eu nem percebi? É porque a gente está aqui do mesmo jeito que a gente sempre foi. Como pode ter terceira, que essa é mais grave. A pessoa fala assim: olha, eu tenho uma péssima notícia para te dar, você piorou um pouco. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós lemos os livros O Mensageiro, que é o 2º livro da obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, do Espírito de André Luiz, nós vamos encontrar lá algo que todos nós, no movimento espírita, que frequentamos o movimento espírita, nós temos que ler essa obra. É os médiuns decaídos
os dialogadores dos espíritos decaídos. E há um momento que eles vão contando o lance daquelas pessoas que reencarnaram e que falharam. Ficaram vários anos no umbral, depois foram socorridos novamente para nosso lar. Num determinado momento, o André Luiz fica contente, porque ele encontrou mais um médico, Vicente. Eu queria chamar a atenção que André Luiz, em nosso lar, em nenhum momento ele conheceu outro médico. Num determinado momento, ele estava num pavilhão, e a Aniceto fala para eles assim: olha, aquele prédio lá do esclarecimento, ali são pais que falharam, que saíram daqui, falharam na educação dos filhos, ou falhou como pai. Ali tem muitas mães que falhou como mãe, ou falhou como esposa, e ali tem muitos médicos que falharam, depois de muito sofrimento, vêm para cá, ficam aí, internados. O que eu queria chamar a atenção é que eu assisti uma palestra de Carlos Macelli, que nós filmamos essa palestra, e é uma coisa que me chamou a atenção. Ele dizia assim, que quando ele iniciou o trabalho mediúnico, ele começou a ficar muito preocupado, porque ele estava fazendo odonto. E ele conta que nos trabalhos mediúnicos, era quase que todos os médicos de alugador diziam assim no final: agora, meu irmão, os médicos vão te levar para um lugar de tratamento. E ele começou a ficar preocupado e falou: mas eu acho que eu estou fazendo uma faculdade errada, porque no mundo espiritual só tem médico. Só tem médico no mundo espiritual. E aí você começa a ler as obras de André Luiz, você começa a perceber que a grande alegria dele é quando ele consegue encontrar um companheiro que está igual a ele. Os dois ruins, né? Digo de passagem. Tinham acabado de vir das zonas umbralinas, em sofrimento, estavam começando a se despertar para uma nova realidade. E nós começamos a perceber que a grande maioria dos trabalhadores eram pessoas simples, eram pessoas humildes, eram pessoas amorosas. Então, se Emmanuel nos fala que nós temos que desenvolver as duas asas, a asa da sabedoria e a asa da moralidade, nós fazemos a seguinte pergunta: qual é a que nós temos que começar a desenvolver na atualidade? Sabemos que a asa da sabedoria é importante, buscar novos conhecimentos, isso vai ser sempre importante. Mas a asa da moralidade é o que vai fazer com que nós carimbemos o nosso passaporte para chegarmos melhor do lado do mundo espiritual. Então, a lei do amor, que nos mostra hoje essa condição. Então, retornando àquela boate Kiss, ao nosso comportamento diante de tudo isso, como é que nós pulsamos o nosso pensamento naquele momento? Mas aqui nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Não é para o chefe religioso que usa da palavra na oratória. Não é como muitas religiões usam dessa praxe, não é? De você fazer o confessionário, de você fazer os depoimentos. Não. Nós somos concitados a pensarmos. Diga de passagem, um certo dia, uma senhora chegou lá em Uberaba e disse para o Chico: Chico, eu estou me afastando da casa espírita. E o Chico falou: por que, minha irmã? Ah, por causa do meu dirigente, que tem defeito, que tem isso, que tem aquilo. O Chico olhou para ele e falou: ai, minha irmã, mas você vai na casa por conta do seu dirigente ou por conta de Jesus? Nós precisamos começar a entender o porquê nós estamos na casa espírita. Quem é o verdadeiro patrono da casa espírita? Quem é aquele que veio deleitar para todos nós o conhecimento capaz de nós buscarmos essa reforma íntima? E aí então nós vamos fazer essa menção, nós vamos fazer esse pensamento, esse exercício. Quando nós ficamos vendo lá aquela cena, nós ficamos vendo lá aqueles homens querendo achar os culpados, não é? Por causa disso, por causa daquilo, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, quase pedindo a pena de morte. Como é que nós nos comportamos naquele momento?
Nós entramos nessa onda de que tem que ser punido os culpados mesmo, ou nós entramos imediatamente no papel em que deva se postar o cristão? A prece. Orando por todos aqueles que se encontram envolvidos. Porque hoje nós já compreendemos que não existe vítima. É importante nós sairmos de uma casa espírita convicto de que não existe vítima. Porque o Espiritismo já nos deu um arsenal de informações, nos mostrando dentro da segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação, um artefato de informações capazes de nos mostrar que ninguém é vítima. Se você se sente vítima, é melhor estudar um pouquinho mais. É melhor se preparar um pouco mais. Chico Xavier dizia, na casa dele, que as pessoas, que ele pedia às pessoas para que não fizessem regressão. Porque ele dizia que a grande maioria de nós não suportaríamos sabermos quem nós fomos no passado. Então hoje, na condição de espíritas, nós temos alguma dúvida de que essa reencarnação, essa desencarnação coletiva se faz diante de um quadro de resgate? Se é um quadro de resgate, alguém aqui imagina que ali tem alguma vítima? As vítimas se salvaram. Como tem um caso que nos mostra muito bem isso, aquela mãe copeira que lavava os copos. Eles estavam com a pressão baixa naquele dia. A filha de 19 anos disse: precisa não, mãe, deixa que eu vou no seu lugar. A filha morreu e a mãe não. Dentro da lei divina, nós vamos entender as palavras de Jesus. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a autorização de meu Pai que estás nos céus. Então é momento de nós compreendermos um pouco mais essa doutrina tão abençoada. Essa doutrina que nos oferece um arsenal de informações para burilar as nossas almas. Mas é verdade também que sem conhecimento, dificilmente nós vamos conseguir a nossa modificação interior. Porque eu só consigo me modificar a partir do momento que eu consigo entender essa verdade. Que eu consigo entender essa mensagem de renovação. Então, se nós ainda tivermos querendo, porque a gente tem muito disso, né? A gente diz assim, é igual a questão do aborto, é igual a questão desses temas tão traumáticos, né? Então, é a mesma situação quando a gente diz assim, não, mas em alguns casos, não existe alguns casos. Não existe erro na lei divina. Nós podemos não concordar, mas a lei divina é perfeita. A lei divina é soberanamente justa. Às vezes, nós vemos até companheiros do movimento espírita dizer assim, mas isso aqui está errado. Parece que nós estamos assim, num barco à deriva. Não, é um engano seu. Não estamos, não. Nós estamos num barco, onde esse barco, que se chama Planeta Terra, ele tem um comandante, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui está perfeitamente correto. E muita gente diz assim daquele incêndio, aqueles jovens estavam errados na hora errada. Pela lei divina, eles estavam certos na hora certa. Chegou o momento de resgate. E nenhum de nós aqui, quando chegar no momento do nosso resgate, nós vamos então deixar de pagar as nossas dívidas de outrora. No mesmo livro Respostas da Vida, tem uma lição que eu acho fantástica. Diz assim, quando a justiça divina vai bater a sua porta para lhe cobrar aquele passado criminoso e te encontra trabalhando no bem, você recebe uma moratória. Eu gostaria de me apegar um pouco aí, da gente trabalhar um pouco nesse sentido. Mostrar de que é possível sim nós mudarmos. Porque quando eu leio a obra kardeciana, nos seus 5 livros básicos, eu vou encontrar a palavra destino em apenas 2 momentos. Mas não pela maneira com que nós a entendemos.
Porque nós podemos mudar o nosso destino. Nós podemos mudar a rota de nossas vidas. Nós podemos fazer um novo caminho. Como Saulo de Tarso, ao ver Jesus, cai da montaria, porque a luz era tão intensa que ele se cega. Mas ele tinha dois caminhos: negar ou aceitar. Aceitar ou se revoltar. E ele, quando pergunta para aquela luz, quando ele vê aquele homem diante daquela luz: quem sois vós? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós? Eu sou Jesus, Saulo. Naquele momento, Saulo diz: o que tu queres que eu faça? Qual é a diferença de Saulo para nós que nos encontramos na casa espírita? Talvez fazer essa pergunta: o que tu queres que eu faça? Porque nós ainda estamos meio acomodados. Nós ainda, com exceção de muitas pessoas, é verdade, mas nós percebemos hoje no movimento espírita que nós poderíamos produzir um pouco mais. Nós poderíamos fazer um pouquinho mais. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo se intitula uma mensagem de qual? Fora da caridade não há salvação. E nós poderíamos nos perguntar: se a caridade é a senha que nos leva à nossa reforma íntima, o que nós estamos fazendo de caridade? Ontem eu fiz o grupo pensar. Nós temos 7 dias na semana. Você tem 1 minuto se compõe de 60 segundos. Se a gente começar a fazer uma conta aqui, nós vamos ver quantas horas, né? Nós temos 24 horas por dia, 24 vezes 7, você vai chegar a um número, depois você faz vezes 60 segundos, e veja quantos segundos por dia nós fazemos de caridade, no tamanho de segundos que nós temos numa semana. Se a caridade, como dizia Emmanuel, é a senha que nos leva a Jesus, como é que nós nos encontramos perante esse item? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? A resposta se faz em 2 palavras. Aliás, em uma palavra: na consciência. Se está escrito na consciência, por que nós não a lembramos? Porque ao longo do tempo vós os desprezais. Então nós sabemos julgar o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Nós sabemos quando estamos fazendo alguma coisa correta, mas o Evangelho, mesmo assim, nos traz uma instrução que nos mostra, se temos dúvida, como agir. Sempre que eu fizer alguma coisa ou outro, eu deveria me perguntar: se o outro fizesse isso a mim, eu gostaria? Se você agir dessa maneira, você nunca vai errar. Na questão 625, nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando no Livro dos Espíritos: qual é o guia e modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem? Os Espíritos aí sim nos respondem em 2 palavras: vede Jesus. Então Jesus, a criatura que nasceu escondido, fugido, viveu no anonimato até os 30 anos, dos 30 aos 33 anos, foi o que bastou para que quando ele lançasse a mensagem de renovação, ele fosse desencarnado diante de uma cruz, do madeiro. A vida toda dentro de uma pobreza, de dificuldades. E o que nós fizemos do Cristo ao longo desses anos, ao longo desse século? O que as religiões fez do Cristo? E se nós não tomarmos cuidado, nós também ainda não estamos totalmente ilesos de falharmos diante do nosso compromisso. Há um livro que julgo ser fantástico, de Humberto de Campos, através das mãos de Chico Xavier, que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nos narra com muita perfeição o compromisso das nossas terras, o compromisso do nosso Brasil.
Estamos agora retornando de mais de um ano, estamos retornando nos trabalhos nas casas espíritas, mas gostaria de encerrar com uma pequena historieta que nós contamos para darmos uma dimensão da importância de uma casa espírita. Todo final de ano nós fazemos um balanço. As pessoas físicas preparam a sua documentação para imposto de renda, as pessoas jurídicas também. Nós fazemos aquele famoso acompanhamento das nossas vidas, né? E assim também conta-nos os espíritos superiores que Jesus tem o hábito de reunir com cada representante de cada país do nosso planeta. E aí então se faz uma avaliação sobre como se encontra o nosso planeta. Um deles levanta e diz assim: Senhor, tu sabe que eu vivo, que eu sou dirigente do maior país do mundo no campo econômico. Mas é uma pena, as pessoas não te conhecem. E as religiões que te conhecem já modificaram, já sentam em lugares de ouro, já te oferecem ouro, demonstrando assim que a sua obra de simplicidade, de amor já não existe mais. O outro levanta e diz: Senhor, eu dirijo um lugar que tem muitos jovens. O meu país é uma potência financeiramente, mas é tão triste, porque todo final de ano, quando aqueles jovens que vão tentar os vestibulares não passam, eles se suicidam e os pais aplaudem, porque acham que eles não têm capacidade mesmo de sobreviver na terra. O outro levanta e diz: olha, Senhor, tu sabes que naquele país que eu dirijo, nós temos o maior número de jovens drogaditas. É uma pena como eles se desviaram do caminho. Tem feito com que muitas famílias sofram, pais, mães. E cada um foi relatando a história de um pequeno balanço do seu país. Quando então, nosso querido Ismael, governador espiritual das terras de Santa Cruz, se levanta e faz projetar-se ter a parede, como se fosse essas reproduções que nós vemos aí em Data Show. E ali então ele faz com que o mapa do Brasil fosse fixado. Ali ele passa uma segunda lâmina, aonde cada mapa tinha uma estrela. Mas essas estrelas eram espalhadas por todo o mapa do Brasil. Alguns lugares um pouco mais, alguns estados um pouco menos. De repente essas estrelas começam a cintilar. E ele toma da palavra e diz assim: olha, eu gostaria de dizer, mestre amado, aos companheiros que aqui estão, que essa é a terra de Santa Cruz, onde tu, Senhor, passastes um dia. E lá, cada uma dessas estrelas é uma casa espírita, e estão tentando fazer o trabalho da caridade. Tu sabes das dificuldades pelo endurecimento do coração humano, mas devagarzinho essas estrelas vão aumentando e vão abrindo a porta das suas casas para atender os necessitados, para atender os doentes, para atender os desequilibrados, como tu ensinou os discípulos a fazer na casa do caminho. Eu tenho a certeza que uma dessas estrelas é o Centro Espírita Joana d'Arc, e que todos nós que aqui estamos possamos ter enraizado em nós a certeza de que essa pequena estrela poderá se tornar cada vez maior a partir do momento em que nós unirmos os nossos esforços, unirmos o nosso trabalho, para que o nosso trabalho em prol do próximo e de nós mesmos seja cada vez maior. Muita paz no coração de todos.